Governador do Maranhão decreta ponto facultativo em órgãos estaduais durante jogos da seleção feminina na Copa do Mundo. O governador do Maranhão, Carlos Brandão, decretou ponto facultativo nos órgãos públicos estaduais durante os jogos da seleção feminina de futebol pela Copa do Mundo que acontece na Austrália e na Nova Zelândia nos meses de julho e agosto. Segundo o governador, a medida é válida para os dias 24 de junho e 2 de agosto, quando a seleção vai enfrentar as seleções do Panamá e da Jamaica, respectivamente. A partida do dia 29 de julho contra a França não terá ponto facultativo, pois acontecerá em um sábado. Como todas as partidas da seleção feminina na primeira fase acontecem pela manhã, nesses dias o expediente nos órgãos públicos estaduais será iniciado somente às 14 horas. A exceção será para os serviços considerados essenciais. Caso o Brasil passe de fase, existe a possibilidade de ocorrerem novos decretos de ponto facultativo, mas a medida ainda não foi confirmada. Mais 2 suspeitos de participarem da morte do sargento aposentado da PM são mortos em confronto com a polícia no Maranhão. Mais 2 suspeitos de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar, Davi Júnior, foram mortos em um confronto com a polícia em Olho d'Água das Cunhãs, na região do Médio Mearim. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça dentro de um bar na cidade de Satubinha na última sexta-feira. Os homens foram identificados como José dos Santos, apontado como mandante da execução, e Adailton Pimentel da Costa, que teria atirado contra o sargento, segundo as investigações. Eles estavam escondidos em uma casa na periferia de Olho d'Água das Cunhãs. De acordo com a polícia, ao se aproximar do esconderijo, a guarnição foi recebida com tiros disparados pelos suspeitos. Em seguida, houve uma troca de tiros e os 2 homens foram baleados, morrendo ainda no local. Com a dupla, a polícia encontrou uma motocicleta utilizada no dia do crime, um revólver e uma espingarda. Um outro suspeito de participar da morte de Davi Júnior, identificado como Isaac Lima Souza, de 22 anos, também foi morto em confronto com a polícia na noite de sábado, em Satubinha. Todos os envolvidos na morte do policial tinham ligação com o tráfico de drogas, o que teria motivado a execução do sargento que, mesmo aposentado, atuava no combate à criminalidade em Satubinha e região. Segundo o tenente-coronel Fábio Aurélio, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, as buscas ainda seguem para localizar mais uma pessoa envolvida na morte de Davi. PRF apreende quase meia tonelada de cocaína no sul do Maranhão. Nesta terça-feira, foram apreendidas quase meia tonelada de cloridrato de cocaína na BR-230, na região sul do Maranhão. A droga foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal dentro de um compartimento falso de um caminhão trator marca modelo Scania, com seus 2 semi-reboques atrelados. Segundo a PRF, os policiais faziam uma ronda na BR-230 quando observaram uma combinação veicular transitando muito devagar, com indícios de excesso de peso pelo achatamento dos pneus e a baixa velocidade que o veículo estava desenvolvendo na via, o que chamou a atenção da equipe para realizar a abordagem. A PRF deu ordem de parada ao condutor do veículo e verificou que dentro dele havia 2 homens, sendo o condutor e um passageiro. A equipe PRF encaminhou a combinação para a pesagem na unidade operacional da PRF em Balsas para a realização de aferição do peso bruto total combinado e verificação dos possíveis excessos para tomadas de medidas administrativas. Após a pesagem, foi verificado que o veículo se encontrava com excesso de peso, registrando 2.890 quilos, sendo lavrado o respectivo auto de infração. Foi solicitado então ao condutor que retirasse a lona para averiguação da carga e retirada do excesso de peso. Durante a verificação da carga transportada, foi observado que ela se tratava de soja e que no compartimento de carga do último semi-reboque havia diferença na profundidade e altura da carroceria, o que levantou a suspeita de que havia algum compartimento oculto na carga. Ao questionar o condutor, o mesmo informou que havia algumas garrafas de vinho dentro da carroceria e que também estava transportando drogas. Segundo ele, não sabia qual tipo de droga e nem quantos quilos, mas que ia receber o valor de 30 mil pelo transporte da carga. Após retirada, a droga, os 445 quilos e 300 gramas de cloridrato de cocaína estavam sendo transportados de Rondônia até a cidade de Fortaleza, no Ceará.
Mulher que matou homem para se livrar de violência sexual é absolvida pela Justiça do Maranhão. Uma mulher acusada pelo crime de homicídio foi absolvida pela Justiça do Estado, a qual entendeu que a ré agiu em legítima defesa para se defender de uma tentativa de violência sexual. A sentença foi dada pelo juiz Guilherme Soares Amorim, titular da 2ª Vara da Comarca de Lago da Pedra. O crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2019, por volta das 21 horas, na cidade de Lago dos Rodrigues, tendo como vítima Jussier Rodrigues Leite. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, a vítima e o acusado bebiam cerveja em um bar no centro de Lago dos Rodrigues quando Jussier se ofereceu para levar a mulher em casa. No caminho, ele levou a acusada para outra casa dizendo que ia beber água, momento em que o homem teria agredido a mulher e tentado violentá-la sexualmente. Para se defender, a acusada teria conseguido derrubar a vítima e a matar por meio de esganadura. Narra ainda o processo que, ao perceber que o agressor havia desmaiado, a mulher fugiu e se apresentou na delegacia da cidade, onde deu depoimento de livre e espontânea vontade, o que demonstrou em contrapartida sua boa-fé e dever de colaborar com a justiça. Segundo informações do inquérito policial, fotografias demonstraram as lesões sofridas pela acusada, a qual afirmou que não tinha intenção alguma de tirar a vida da vítima e teve essa conduta apenas para se proteger. O Ministério Público pediu a absolvição da acusada por legítima defesa. A Defensoria Pública reafirmou a opinião do Ministério Público no sentido de absolver a acusada, tendo em vista que ela teria utilizado os meios necessários para impedir a agressão que estava sofrendo. Mulher é baleada 4 vezes por membros de facções criminosas no centro de Viana. Uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio durante a noite desta terça-feira no centro da cidade de Viana, Baixada Maranhense. De acordo com as informações, os autores eram membros de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. O caso foi registrado por volta das 20 horas no residencial Frei Serafim. Uma mulher identificada como Gilmária Ribeiro Santana, moradora do bairro Nazaré, foi baleada 4 vezes pelos criminosos. Os tiros atingiram as pernas da vítima e foram disparados por 4 homens que estavam em 2 motocicletas. Após o crime, Gilmária Santana foi levada pelos moradores ao Hospital Regional de Viana, onde foi constatado 4 perfurações de balas. Apesar dos disparos, a vítima segue internada e não corre risco de morrer. A polícia, a mulher informou que não reconheceu os suspeitos e a guarnição informou que ela tem passagens na delegacia de polícia. O caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio e envolvimento de facções criminosas.